Podemos ficar em pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor? Isaías 9, os 7 primeiros versículos, nos diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Muito obrigado por todos os atos desta celebração. Nós nos alegramos com a tua presença aqui conosco. E em especial agora, quando o Senhor fala com a gente, pedimos que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Deus, para agir no nosso coração, para nos fortalecer, para nos exortar, encorajar, enfim, fazer aquilo que é preciso fazer na nossa vida. Por isso, ó Deus, que o teu Santo Espírito aplique a tua vontade, a tua verdade que acabamos de ler, que o teu Santo Espírito nos ilumine e aplique, ó Deus, para que coloquemos a tua palavra em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria perguntar a você, qual imagem que mais te marcou em 2014? Qual imagem que, porventura, você ficou tocado ou chocado? Alguma imagem que foi relevante para você nesse ano? Eu tenho algumas imagens para mostrar, de pessoas que de certa forma deixaram algum legado, algumas fotos marcantes de alguns nomes. Os dois primeiros que nós vamos ver, eu não conheço eles pessoalmente, não sei bem da história deles, mas que sem dúvida alguma, em algumas áreas eles foram relevantes. Eles deixaram um legado. Então vamos para a primeira foto. As Casas Bahia, o senhor Samuel, que veio a falecer esses dias. Eu não sei como ele era como patrão, eu não sei como ele era, se era temente a Deus ou não, mas uma coisa nós temos que entender, que ele realmente foi um grande empresário. E que ele realizou o sonho de muitos, se não da maioria do povo aqui do Sudeste ou dos brasileiros. Muitos compraram a sua primeira geladeira por conta desse homem, do carnezinho que ele inventou. Não é isso? Há alguns ainda que conhecemos que comprava dele enquanto ele vendia coisas na rua, de casa em casa, e anotava aquilo que era vendido. Esse homem deixou um legado muito relevante, muito importante, realizou o sonho de muita gente que não tinha crédito para comprar alguns itens da sua casa. Próxima foto. Chaves e Chapolin, perdemos esse dia, e eu queria perguntar, quantos aqui assistiam o programa do Chaves? A maioria, né? É interessante, há algo muito relevante no Chaves, no Chapolin, nos programas que foram feitos por ele. É interessante como não havia necessidade de apelar para aquilo que não é legal, para aquilo que é desonroso a Deus. A maioria hoje dos programas de comédia
forçam uma pornografia, algo que é ridículo e é abominável ao Senhor. Mas esse tipo de humor inventado por este homem impactou gerações, e até hoje, porque as crianças até hoje gostam e assistem. E é algo interessante o legado que ele deixou, criando os diversos personagens que conhecemos. Muito bem, esse homem, quem é? Agora nós vamos trabalhar com alguns nomes da igreja. Quem é este homem? É uma imagem de Martinho Lutero, o grande reformador Lutero, que não só deixou um legado na questão espiritual, religiosa, mas como vimos até no mês de novembro, no primeiro culto, quando comemoramos a reforma, ele deixou um legado com respeito à arte, à língua alemã, à música na vida da igreja. Nós temos música, como temos hoje, com toda a qualidade, com toda a diversidade, por conta desse homem, Martinho Lutero. Ele é, sem dúvida, alguns dos mais relevantes nomes da história da igreja. Depois, outro nome, alguém sabe? João Calvino, o grande reformador, depois de Lutero, o exegeta, o intérprete da reforma, o homem que conhecia muito a palavra de Deus e que fez com que uma nação toda pudesse se voltar para Deus, para a palavra do Senhor. Enviou missionários aqui para o Brasil, missionários franceses, que ficaram por aqui por algum tempo. Um homem de muita visão, de muito conhecimento e que foi relevante demais no seu tempo, na sua época. Por conta dele existe a nossa igreja, Igreja Presbiteriana. Este homem, quem era? Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário a vir ao Brasil para fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, a nossa denominação. O que era mais relevante na vida desse homem, penso eu, era o desejo dele de viver no centro da vontade de Deus. O desejo dele, ele dizia isso sempre: eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. E isso nós aprendemos com ele. Será que nós, ou você, será que você está vivendo no centro da vontade de Deus? Será que você está no lugar onde Deus quer que você esteja? No seu trabalho, em cada área da sua vida? Simonton deixou esse legado para a gente. É preciso viver no centro da vontade de Deus, porque não importam as circunstâncias, o local onde você estiver, se for a vontade de Deus, tudo vai ser bom para a sua vida. Uma outra já tem o nome aí, né? José Manuel da Conceição, um dos primeiros convertidos à Igreja Presbiteriana do Brasil, um ex-padre, que se converte pela pregação do cunhado de Simonton. E o que esse homem deixou de relevante, ele saía a pé de São Paulo e fazia toda a região do interior até o Rio de Janeiro, indo e voltando diversas vezes, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor, nas fazendas, nos vilarejos, falando do amor de Deus. O relatório desse homem era tão grande que os pastores na reunião do presbitério ficavam cansados de ouvir por tantos lugares onde esse homem passou. E falando do amor de Deus, anunciando, doando muitas vezes sua própria roupa, tudo que ele tinha para anunciar o Evangelho do Senhor. E aí eu queria mostrar mais duas fotos. A foto do missionário Ronaldo Lidório, tão jovem. Talvez você pense assim, ele deve ser muito velho. Não é jovem. E ele conseguiu levar milhares de pessoas na África para o Senhor. Ele voltou ao Brasil, não porque desistiu da missão, pelo contrário, ele abriu milhares de igrejas lá na África. Ele voltou ao Brasil porque foi se tratar de uma tuberculose óssea gravíssima, 24 malárias que ele pegou, foi envenenado, ele e a família inteira. Mas o Senhor fez milagres, este homem está vivo até hoje, com algumas enfermidades graves, é verdade, mas ele continua indo para a África, indo para a Amazônia, anunciando o Evangelho transcultural entre os índios. Esse é um homem que nós devemos seguir como um grande exemplo, que está vivo e trabalhando muito para o Senhor. E eu tenho uma última foto, que eu creio que essa semana nós pudemos ver, a foto do nosso irmão Marcos, que está lá na África. E é muito interessante, né? Alguém me falou, eu achei que foi muito marcante. Alguém disse assim para mim nessa semana: essa foi a foto mais importante que eu vi no ano. Porque quem conhece a história do nosso irmão, alguns anos atrás, ele estava caminhando para o inferno. Ele estava perdido nos vícios, ele estava no mundo, dominado completamente por Satanás.
Mas um dia ele tomou uma posição diante de Deus. Ele resolveu ir num dos nossos acampamentos. E eu me lembro que naquele dia eu disse a ele: eu preciso de uma ajuda para fazer algumas dinâmicas com os jovens. E o Marcos pegou aquilo de coração e fez dinâmicas sensacionais com a gente. E ele começou a sentir o valor que Deus tinha na vida dele. O amor que Deus tinha por ele. Eu fico pensando que só por isso, por essa foto, valeu a oração das Déboras durante tantos anos. Só por essa foto, valeu todos os acampamentos da Mocidade de São Caetano. Porque não só ele tomou para si o Evangelho, ele está anunciando para crianças tão carentes. É interessante você notar na foto que ele é um dos únicos, ou quase um dos únicos, que está com chinelo no pé. As crianças ali nem chinelo têm. As pranchas são feitas de madeira porque não tem dinheiro para comprar uma prancha. Mas ele está lá porque ele se colocou no lugar onde Deus quer. A pergunta que eu tenho para fazer para mim e para você nessa noite é: qual a relevância da palavra de Deus na sua vida? Qual a relevância que Deus tem para você? Aquele menino que nasceu, será que ele governa hoje a sua vida? Governa os seus sonhos? Governa os seus pensamentos? Ou ficou somente na Bíblia? Eu queria compartilhar algumas lições bem rápidas do texto. E o texto fala de momentos difíceis, de perseguição contra o povo de Deus. E o texto fala de promessas para os dias difíceis. Eu queria compartilhar rapidamente. Nós fomos já tão edificados pelo Alvorada, por tudo que já aconteceu no culto. Mas esse texto é muito marcante para a nossa vida. A primeira lição, a primeira promessa de Deus para nós nesse texto é promessa de esperança ao aflito. Esperança àquele que está em sofrimento. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, eu não sei quais são as suas lutas. Mas uma coisa eu sei, que todos nós temos aflições. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos de enfrentar momentos de aflição, quer com a gente ou quer com um ente nosso querido. E aí eu queria então compartilhar com você algumas lições dessa primeira lição, promessa de esperança ao aflito. Vejam que o texto fala de uma terra desprezível. As expressões usadas no primeiro verso: a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a região norte de Israel, aquela região para além do mar da Galileia, para cima do mar da Galileia. Era um momento de perseguição. A Assíria, no ano 735, o seu rei Tiglat-Pileser invadiu o território do povo de Israel e matou milhares de pessoas, violentou milhares de mulheres, matou mulheres, crianças, levou gente escravo. Foram barbaridades que aconteceram ali naquele momento. E Isaías está dizendo àquele povo: apesar dessa dor, apesar desse momento de aflição, de aperto, há uma esperança. A esperança é o menino que vai nascer. Não vamos perder a confiança em Deus, porque até mesmo o rei de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o rei Acás, todos eles perderam a confiança e a esperança no Senhor. O texto fala de uma esperança para o aflito. As expressões usadas tanto no verso 1 quanto no verso 2, terra desprezível, lembram o que acontece quando Jesus chega e Filipe vai falar para Natanael que Jesus poderia ser o Messias. Você lembra qual foi a resposta de Natanael? Ele diz assim a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tamanha era a fama, a tradição de que aquela região era desprezível. Como é que pode um Messias vir de uma terra daquela tão maltratada, tão escravizada, tão aflita como a terra de Zebulon, Naftali, toda a região ao redor do mar da Galileia? Mas era o Senhor Jesus o Messias, sim, que veio trazer luz. O texto no verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Será que você está hoje vivendo na sombra da morte? Será que você consegue olhar para a sua vida e perceber que há momentos, sim, do vale da sombra da morte, há momentos de dificuldades,
Há tantas coisas cercando a nossa vida, há um inimigo com milhares de demônios ao nosso redor, procurando terminar com a gente, acabar com a gente, roubar, matar e destruir. E a palavra de Deus diz que sempre vai haver a esperança, e ela se chama o Filho que vai nascer, o Messias, aliás, que já nasceu, para Isaías, aquele que iria nascer. Momento de aflição, de desprezo, de trevas, de maldades, de violência. A situação do povo de Deus era desesperadora. Não havia alguma solução, tudo estava perdido, mas para Deus não há nada perdido. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é o nome da sua aflição? Qual é o nome e o tamanho da sua dor? Talvez você esteja aflito com respeito à sua casa. Quem sabe sua saúde, a saúde de um ente querido seu. Talvez você esteja aflito com respeito a trabalho, vida profissional. Quem sabe desempregado, finanças, família, filhos. Quantas coisas preocupam a gente, quantas coisas tiram o sono da gente muitas vezes, quantas são as aflições, apertos que a gente passa na vida. A ideia de tribulação, aflição é aquilo que aperta, aquilo que maltrata, aquilo que machuca a nossa vida. Mas há nesse texto promessas de esperança, porque o texto fala para a gente que Deus vai tornar aquele caminho, aquela situação, num caminho não de trevas, mas um caminho glorioso. Porque dali vai vir aquele que é cheio de glória, aquele que tem poder para resolver qualquer situação. A palavra glória significa justamente isso, todos os atributos de Deus reunidos, o Deus poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus sábio, soberano, o Deus de amor, o Deus de paz, de bondade, de misericórdia, todos os atributos que você encontra na palavra de Deus sobre Deus, ele viria sobre o Messias, para inaugurar um novo tempo, um tempo da graça, um tempo da misericórdia, o tempo do amor do Senhor, o tempo de glória. E esse é o tempo que a igreja vive. A nossa vida não está perdida. Os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Nós acabamos de cantar que Ele é grande, grande é o nosso Senhor. E esse Senhor veio, o Messias veio, a luz brilhou para iluminar o nosso caminho. O verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Resplandeceu a luz, conforme diz aqui, e diz lá no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele resplandece a luz, porque a vida sem luz, sem a luz de Deus, e aqui eu vou citar um homem, a vida sem a luz de Deus é depressão, é opressão, é morte. E eu vou citar a maior autoridade em Velho Testamento, que também faleceu há pouco tempo, nesse ano, Dr. Van Groningen. Ele diz assim, falando sobre esse texto, sobre a esperança que nós encontramos nesse texto, ele diz assim: há esperança, há alívio, há um novo dia, a luz já está brilhando e o povo viu. O povo creu. Isaías creu de que esse menino viria trazendo luz, e a ideia é que a luz brilha em cada canto, ele invade cada pedacinho da nossa vida, ela traz esperança a todas as áreas da nossa vida. Eu li nessa semana passada uma frase de um homem chamado John Piper, considerado um dos maiores pregadores do nosso tempo. Esse homem tem frases impactantes, e eu li nessa semana e me lembrei até de alguns irmãos que estão passando por muitas dificuldades. Compartilhei com algumas pessoas, inclusive. A frase de John Piper é a seguinte: o alvo de tudo aquilo que Deus nos faz passar é a esperança. Vejam só, vou repetir. O alvo de tudo aquilo que Deus nos faz passar é a esperança. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, Deus não quer que você perca a esperança. O alvo de tudo aquilo que Deus nos faz passar é a esperança. Deus quer que sintamos esperança inabalável em todas as tribulações. Esse é o alvo de Deus, é a permissão de Deus para a tribulação da nossa vida.
Ele quer que tenhamos um coração cheio de esperança, cheio de luz, não no vale da sombra da morte, mas cheio da luz, da graça, da bondade de Deus. Promessas de esperança ao aflito. Mas há uma segunda promessa no texto. O texto fala de uma promessa de alegria ao ferido. Versos 3 e 4. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. O desejo de Deus para nós, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante das feridas da vida, das aflições da vida, é encher o nosso coração de alegria. É por isso que Ele quis enviar o seu Filho, o Messias, o menino que nasceria, para encher o coração de alegria. Era essa a mensagem dos anjos aos pastores. Eis que trago novas de grande alegria, disseram os anjos. Jesus é aquele que traz muita alegria para a gente. O verso 3 diz, a alegria aumentaste, e a palavra é muito forte aqui, aumentaste realmente. Não há dúvidas de que o povo começou a ser alegre, porque o Messias veio, o Messias nasceu, ou nasceria lá no tempo de Isaías. A alegria comparada à ceifa abundante, à colheita abundante, a alegria comparada aos despojos da vitória contra o inimigo, a alegria comparada ao jugo que foi quebrado, quando Gideão venceu seus inimigos, com quantos homens? Eram milhares de midianitas, nos diz a Bíblia. E Gideão venceu seus inimigos com quantos homens? 300 homens. Milhares de inimigos. E apenas 300 homens ganharam a guerra. Porque na verdade a guerra era do Senhor. A tribulação da nossa vida não é nossa, é do Senhor. É Ele que vai à frente, é Ele que guerreia por nós. É Ele que quebra o jugo, que despedaça a lança, que queima os carros no fogo, nos diz a Bíblia. A palavra de Deus ensina que Ele quebra o jugo, e jugo aqui representa o próprio pecado, o jugo do pecado que tenazmente nos assedia, o jugo que quebra, que machuca os nossos ossos, conforme o Salmo 32, quando o salmista diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, seus ossos, seu corpo estava dolorido, seus ossos doíam. Mas a palavra de Deus diz que quando o Messias vem, Paulo escreve aos Romanos dizendo, o pecado não mais terá domínio sobre vós, o jugo foi quebrado. Nós não somos mais escravos do pecado, o fardo do pecado não mais existe, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é o motivo de toda a nossa alegria. Por isso, Paulo escreve aos Filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando a nossa alegria está firmada no Senhor, nós temos forças para vencer qualquer tribulação da vida. Quando a nossa alegria está firmada no Senhor, nós temos motivação e lembrança das promessas de Deus. Nós lembramos de um Cristo que quando veio, impactou a sua geração, foi relevante demais no seu tempo, encontrou-se com um leproso e tocou nele, abraçou ele, libertou cativos, oprimidos, curou milhares de pessoas, devolveu a vida para aquela viúva pobre, a vida do seu próprio filho, a única coisa que aquela mulher tinha. Um Jesus que impactou o pobre, o rico, o Senhor Jesus que foi relevante para trazer paz, esperança e alegria. Esse menino que nasceu, cresceu, esteve entre nós e que mostra para a gente em todos os seus evangelhos o quanto Ele quer nos fazer alegres, o quanto Ele tem bênção para nos dar, promessa de alegria. É isso que Ele tem, aquele que está ferido. Mas há uma última promessa, que eu quero compartilhar no texto. É a promessa de paz ao atribulado. Porque o verso 5 diz assim, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, aquela veste do guerreiro cheia de sangue, a bota utilizada pelo guerreiro, não vai mais utilizar, a guerra vai acabar. Era essa a mensagem de paz trazida por Isaías. Vamos confiar no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, Ele vai acabar com a guerra. Ele vai nos livrar dos inimigos. Se nós obedecemos ao Senhor, se nós andarmos em fé, em amor ao nosso Deus, nós não teremos que ver a guerra, a violência dos nossos inimigos contra a gente.
Era essa a mensagem de Isaías. Em outras palavras, o Salmo 46 diz igualzinho. Ele põe termo à guerra, ele acaba com a guerra, queima os carros no fogo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era essa a mensagem que todos deveriam, do tempo de Isaías, pegar para si. Aquietem-se, tenham paz em Deus, confiem no Senhor, mesmo que a tribulação seja forte, seja grande, confie no Senhor, aquiete em Deus, tenha paz que Ele vai destruir a guerra, Ele vai te livrar da dor, Ele vai te abençoar, no tempo dEle é verdade, não no nosso. E a prova, o motivo de toda essa paz, de toda essa vitória, de toda essa alegria, de toda essa esperança está no verso 6. Porque um menino nos nasceu. Vejam só, ele está falando há 700 anos antes desse menino nascer. Mas a certeza que ele tinha é que esse menino nasceria era tão grande, que ele usa um recurso literário aqui para dizer, um menino nos nasceu. Ele com certeza nasceu, ele vai nascer. É claro que nasceu um menino naquele tempo sim, para provar a Acás, o rei Acás, que ele deveria confiar em Deus. Mas o menino a quem Isaías se referia era o Filho de Deus, o Messias, que viria 700 anos depois. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. A palavra usada aqui, o recurso que Isaías usa é para mostrar que é Deus quem dá, é dom de Deus, é presente de Deus. Esse menino é um presente maravilhoso da parte de Deus. E aí ele fala mais sobre o menino, o governo estará sobre os seus ombros. A palavra usada aqui, a raiz da palavra governo usada por ele, é de onde vem Israel. A lembrança do povo de Deus aqui, claramente, é a lembrança da luta de Jacó com Deus. Lembram que Jacó lutou com Deus a noite inteira, quando estava morrendo de medo do seu irmão que queria tirar a vida. Mas perseverou, lutou com Deus, lutou com o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade ali no texto. Era para eles lembrarem desse episódio, porque aquele Cristo voltaria para governar a nossa vida, governar a vida do povo de Deus, para ser o nosso príncipe, o nosso governante. Fala mais ainda sobre esse menino, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, ou Maravilhoso em Conselho. As expressões são muito fortes aqui. Maravilhoso é aquele que faz milagres, é aquele que é miraculoso, extraordinário, que faz maravilhas. E a lembrança de Isaías é a saída do povo no Egito. Quando Moisés fez maravilhas, Deus fez maravilhas por intermédio de Moisés, fez grandes milagres para libertar o seu povo do Egito. Essa era a mensagem de Isaías. O menino vai fazer maravilhas em conselho, vai ser muito mais sábio do que Salomão, o grande rei amado e idolatrado pelos judeus. Eis está aqui quem é maior do que Salomão, Jesus diz isso. Ele é maior do que Salomão, muito mais em sabedoria e em graça, em todas as áreas. Jesus é aquele que faz maravilhas e que nunca erra. Salomão errou bastante, como nós conhecemos a vida dele. Maravilhoso conselheiro, ou maravilhas em conselho. Maravilhoso em conselho. Mas o texto fala mais que esse menino seria um Deus forte. E a palavra usada aqui é Deus herói, Deus de poder. Nós estamos vivendo numa época de a volta, o desejo dos heróis. Está na moda os filmes de heróis, quer Homem-Aranha, Vingadores, Thor e tantos outros que não só crianças gostam, os adultos talvez mais que as crianças. Não é isso? Nós relembramos do nosso tempo de infância e está batendo recordes de bilheteria, porque há uma sede no coração das pessoas, a sede do herói, daquele que nos salva, daquele que livra de todo mal. Só que a gente sabe que a gente não vai encontrar isso no cinema, isso é ficção. A gente só encontra esse herói, o Deus forte, o Deus de poder, nós só podemos encontrar em Jesus. Ele é o verdadeiro e o nosso grande herói, o único que faz maravilhas, o único que é poderoso, o único que é digno de abrir o livro, desatar o selo e garantir para nós a salvação, o único que deu a vida por nós, o único que pagou o preço do nosso pecado. Jesus é o único Deus forte, o único Deus herói. O texto fala mais sobre esse menino, Pai da eternidade.
E a ideia de pai aqui é aquele que protege, que provê, que dá vida pelo seu filho. Qual é o pai que não dá vida por um filho? Um filho, o pai quer proteger o filho, quer prover para o filho. E ele é eterno, ele quer fazer isso sempre. A ideia de amor sempre, até a eternidade, durante todo o tempo, toda a eternidade. Mas o texto fala ainda mais. Esse menino seria o príncipe da paz. E a palavra paz usada aqui no texto, que é tão conhecida do nosso português, a palavra hebraica shalom, a paz, ela significa ausência de fratura, ausência de destruição, algo íntegro, perfeito, harmonia completa, perfeita, pureza, reconciliação. A ideia de paz é aquilo que Adão e Eva tinham quando não existia pecado. O que Deus quer fazer com a gente é uma volta ao paraíso, uma vida de paz. Paz com Deus é saber que a nossa vida está segura nas mãos de Deus, é saber que Ele tem o melhor para nós. O Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Jesus é sem dúvida alguma a verdadeira paz, a tranquilidade, o bálsamo que a gente precisa para os momentos de aflição. E por fim o verso 7 termina dizendo que essa paz vai ser sem fim, desde agora e para sempre, e vai crescer o reino desse menino, uma lembrança de Daniel, quando no sonho de Nabucodonosor, a pedra, o reino que seria lançado de alto a baixo, e cresceria, e todos os reinos acabariam, mas o reino de Deus não vai acabar. E agora Isaías fala para a gente, qual a garantia de que tudo isso vai acontecer? E ele termina o verso 7 dizendo: o zelo, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus não é homem para mentir. Ele prometeu que vai ser esperança para o aflito. Ele prometeu que vai ser alegria ao ferido. Ele prometeu que vai ser paz ao atribulado. E ele cumpriu, porque o menino nasceu. A pergunta que fica é: será que esse menino, Jesus, nasceu no seu coração? Será que ele é o governante da sua vida? Aquilo que Isaías fala para a gente, e falou para aquele povo é: vamos entregar a nossa vida a esse menino que vai nascer. Vamos confiar plenamente no Messias que vai nascer. E ele vai nos livrar de todas as tribulações. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o que eu sei é que Deus quer ser relevante na sua vida. E uma vez Ele sendo relevante na sua vida, você vai poder ser relevante na vida de milhares e milhares de pessoas, anunciando a boa nova de salvação, anunciando o Cristo que virá, aliás, que veio e que voltará. Que Deus assim nos ajude a confiarmos no Senhor Jesus. Amém.